Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos iniciando mais um vídeo. Pedimos a você que se inscreva em nosso canal. No vídeo de hoje nós estaremos banhando o café e processando ele até o final, para que vocês vejam como é feito. Para isso você vai ter que ter o seu próprio cafezal, tá? Você vai apanhá-lo. Eu já estou aqui com a nossa vasilha para estar fazendo o apanhamento do café. Esse processo é um processo bem demorado, tá? Ele demora bastante tempo para que você faça, né? É difícil e no meu caso aqui eu capto selecionado, tá? Não faço processo de rapagem, que muita gente faz, deixa o café igualar e depois apanha tudo de uma vez. Eu aqui panho somente o que está maduro, tá? Já que é para consumo próprio, o gosto fica melhor. Então, se você tiver a sua própria plantação aí e quiser fazer o mesmo processo, é mais trabalhoso, principalmente se você tiver uma quantia grande de pés de café, né? Aqui eu já acabei de encher a vasilha, né, com esse café, e todo o processo de apanhamento de café aqui é de forma manual. Aqui eu amontoei ele dentro desses baldes, tá? Mas eu não vou deixá-lo aqui, eu vou despejar ele em uma vasilha para que ele possa azedar, tá? Essa casca dele vai ficar nessa coloração que eu vou mostrar aqui agora. Ela vai apodrecer. Dependendo do caso, ela leva aqui uns 10 a 15 dias. Porém, não tem problema, tá? Porque você não vai consumir a casca dele. E nesse caso meu aqui, ele já está no ponto de ir para o terreiro para secagem, tá? Então eu vou despejá-lo aqui no cimento, né? Para que ele seque, tá? Igual tá fazendo aqui, ó. Você vai despejá-lo também no cimento, onde tome sol, vai espalhá-lo, tá? Todo o processo manual, para você ver que conseguimos produzir o nosso próprio café, sem conservantes, sem nada, diretamente do pé. Aqui eu tenho de duas raças, de um amarelo e de um vermelho, tá? Não sei qual que é a variedade dele, porém que ele muda, que rapidamente produz. Porque antigamente as mudas levavam muito tempo para produzir. Essas aqui não. São mudas tratadas, vêm de fora, né? E duram muitos anos. E produz desse amarelo e do vermelho também. Aí você já está vendo que ele já está bem adiantado. Pode inclusive ficar um pouco mais podre do que isso, tá? A casca. Para ficar mais fácil na hora de secar. Porém, não tem problema. Ele vai ficar aqui nesse local aqui. Todo dia eu vou virar ele, igual estou fazendo aqui. Ele vai ficar aqui por cerca de 12 a 15 dias. Ou até um pouco mais, tá? Para ele ficar bastante seco. E quando ele estiver bastante seco mesmo, eu vou mostrar aqui. Aí já está desse jeito, já passou vários dias, tá? Que deve ter 15 dias ou mais que ele está nesse sol aqui direto, tá? Então ele secou totalmente, ficou sequinho. Ele até estala quando você mexe com ele, como se fosse uma abagem, alguma coisa. Porque ele é uma casca seca. Porque secou, você pode passar a mão que não vai deixar nada além de poeira. Então agora eu vou pegar aqui uma porção, tá? Essa porção eu vou colocar ela aqui na cuia, tá? Para a gente poder processá-la, né? O resto vai ficar aí para outro dia, mas essa porção aqui nós vamos processar ela agora, tá? Pega bastante, porque depois que soca, ele tem uma quebra. Você pode utilizar aqui ó, um pilão comum de madeira, tá? Onde você vai usar a força manual, para estar fazendo o processamento. Tá? E eu vou fazer isso aqui agora, ó. Você está fazendo o processamento manual. Mas você pode utilizar também um minjolo. Tem gente que tem o descascador de
de mão, que são um triturador, eles trituram e cascam o café, tá? Um triturador diferenciado. E você pode estar utilizando monjolo, que também descasca o café. Nesse caso aqui, o processamento é a própria força, né, da gente que faz ele ser processado. Desse ponto aqui, ó, ele já se descascou bastante. Então, eu vou tirá-lo aqui com a mão, tá? E vou passá-lo para a cuia, que é um material que vindo de uma planta, né? Que é conhecida como uma abóbora d'água. Quando ela fica seca, ela produz essa vasilha aqui, conhecida aqui como cuia. Então, vou despejar aqui, tá? É uma forma de você não utilizar o sistema, utilizar uma vazia do sistema, mas se você tiver aí e não tiver uma cuia, você pode utilizar também, não tem problema algum. Tá aí, ó. Agora, o próximo passo que a gente faz depois desse processamento todo é com auxílio de uma peneira, tá? Eu uso aqui peneira de Itaquaruçu, porque os furos dela é mais fino, tá? Eu não consigo fazer, mas aqui tem uma senhora aqui perto que faz, então ela faz essas peneiras pra gente, tá? Fica muito bom porque ela não fica com um furo tão grande quanto aquela de arame que você compra no mercado, né? E então, se o café quebrar um pouco, ele não vai vazar pelos furos. Aí você vai peneirar, vai soprar, tá? Vai fazer todo o processamento de limpeza para tirar essa sujeira que ele tem, essa casca, e jogá-la para o chão. Beleza? Uma vez feito isso, que você tiver acabado aí de soprar ele, você vai poder também catar fazer essa seleção. Aqui eu vou mostrar como é que ele ficou depois de soprado, ó. Mas costuma ficar algum inteiro que não foi socado adequadamente, né? Ele ficou com a casca e tudo ainda. Você pode ver aqui nas bordas que tem dele ainda. Então você deve catá-lo. Você deve fazer a catagem, a separação desses e colocar separado para que na próxima vez que você for socar, você coloque e soca ele de novo. Se você tiver uma vazia maior, que tiver guardado maior quantidade, aí você pode devolvê-lo para lá para depois você socá-lo, tá? Aqui já está totalmente socado, limpo. E eu inclusive lavei ele, porém eu não mostrei eu lavando. Você lava ele, tira que a água suja e depois põe no sol para secar, tá? Para que ele fique clarinho, tá? Então, você com o auxílio de um fogão a lenha, de uma torradeira, você pode utilizar também uma panela. Lembrando que tentar fazer o máximo para ficar longe disso, tá? Porque a caloria recebida do café é muito perigosa, tá? Você não pode pegar friagem. Então prefira utilizar aí uma torradeira. Se você for utilizar uma panela, tomar muito cuidado, porque a fumaça do café é muito perigosa, tá bom? É muito arriscado você tirar a fumaça, mexer com o café e depois mexer com a água fria, por exemplo. É muito perigoso, tá? Então, usar aí, eu uso aqui essa torradeira, né? Igual eu estou utilizando aqui. E aí a gente vai rodando de acordo com o calor for funcionando aí na torradeira, com o tempo vai passando, né? Então você vai utilizar isso aí, ó, vai deixar ela torrando bastante tempo, tá? E aqui eu levo cerca de 3 minutos para começar a mexer, pra começar a rodar ela, tá? Para você rodar para que o café vire dentro dela e torre por igual, tá? Isso aí é um processo que você utiliza para você estar torrando o café sem precisar pagar os outros para fazer. Tá? Você taca fogo aí e deixa ele fazer. Aqui já tem umas quase meia hora que está rodando, né? Que eu estou rodando ele. Olha a fumaça, a cor da fumaça já deu uma escurecida. Ainda não está bom, mas já deu uma escurecida, tá?
tomar cuidado com essa fumaça, tá, meu irmão? Porque essa fumaça é muito perigosa. Aqui eu estou usando um gancho para poder fechar por causa do calor, né? Esse gancho veio com a primeira torradeira que teve aqui em casa, tá? Então, hoje em dia você compra a torradeira, você tem que fazer um desse aí, porque você não consegue mais, ele não vem mais com a torradeira. E não tem como você utilizar a mão, porque vai estar quente, tá? Então, depois aqui de uns, a fumaça já está bem mais escura, tá com cheiro mesmo de café torrado, você pode olhar saindo aí na tampa. Então, depois de todo esse processo que você fez aí, você vai rodando, tá? Vai rodando ela. Depois de todo esse processo, você sentir o cheiro que ele está torrado. Se você tiver dúvida, você pode abrir e olhar e voltar a torrar de novo, tá? Caso ele estiver muito claro ainda, para aumentar mais para diminuir um pouco aí o calor, né? A fumaça está muito forte aqui dentro. A fumaça mais perigosa é essa que sai do café, tá? Então, você vai rodando e a fumaça já está na cor quase boa para tirar. Então, quando ela tiver com essa fumaça bem escura, igual já tá, não deixe, cuidado para não queimá-lo, né? Se você for fazer isso aí, tem que tomar um sério cuidado para que ele não queime. O meu aqui já está no ponto que eu quero, entendeu? Então eu vou tirá-lo, colocar em cima aqui, ó, né? Retirei ele do local ali onde ele está, deixei ele aqui para ele poder resfriar, que eu não vou mexer com ele quente, tá? Depois que ele esfriou uma meia hora, uma hora depois, com auxílio de uma peneira, dessa vez fina, tá? Eu vou destampar isso aqui, abrir essa tampinha, tá? Para eu poder retirar ele daqui de dentro. Porque agora ele já está pronto, tá? Você vai conseguir acompanhar aqui no vídeo. Eu vou despejá-lo aqui, ó, e ele já está pronto. O meu deu uma quantidade, uma porção um pouco pequena, porque eu acabei socando um pouco dele, tá? Mas você pode torrar uma porção maior. Lembrando que nunca que você deve encher esse trem aqui, porque senão ele não vai virar, entendeu? Você pode torrar com ele quase no meio, um pouquinho acima do meio. Mas além disso, não vai ser o ideal, porque não vai virar. Embora ela tenha umas chapas dentro para poder ajudar a virar, mas mesmo assim fica ruim para virar, tá? Ele pode ficar amarronzado. Esse aqui ficou com coloração um pouco mais escura, mas não tem problema, ele não chegou aí a queimar, tá? Mas ele ficou num ponto bom, mas pode deixar ele um pouco mais marrom, que também não tem problema, tá? Aí ele está numa cor muito boa, tá? Podia ter ficado tirado um pouquinho antes, podia, mas não tem problema. Desse jeito aqui ele vai servir. Então, uma vez ele estando desse jeito aqui, ó, nós vamos levá-lo. Aí você vê a coloração, não tá ruim. Nós vamos levá-lo para o triturador, tá? Que é um moinho manual que faz aí a trituragem desse produto. Com auxílio de uma colher, claro, você não vai estar filmando igual eu tô. Aqui a dificuldade para poder fazer é um pouco maior. Com o auxílio de uma colher, você vai despejá-lo dentro do triturador. Tá vendo? Isso que é usado para triturar. Ó. Você vai encher o seu triturador aí que você tiver. Sem ele não tem como fazer. Só se você socar ele no pilão de novo. Mas aí o trabalho é muito grande, tá? Então, eu tenho esse triturador aqui. Para mim estar fazendo a trituragem desse produto, tá? Uma vez ele torrado, você pode fazer a trituração dele, tá? E aqui nós só moer, fazer a moagem, tá? Rodar aqui, vai rodando, sentido horário, tá? Eu acho que sentido horário mesmo. Aí ele vai triturando esses grãos, né? Quando o processo você vai rodando ele aí, ele vai triturando, tá bom? Você está vendo aí, eu coloquei aqui, tem muita gente que ainda capaz que nunca viu isso, né? No sítio onde moram os seus avós, é bem provável de você encontrar isso aí, tá?
Isso é coisa muito utilizada na roça, né? Porque as pessoas antigamente não tinham outro tipo de trituramento de café. E quem não tinha isso aqui, tinha que fazer trituragem na mão. Então era bem mais complicado do que é hoje. Esse aqui, eu faço essa trituragem aqui. Ele é bem rápido, tem uns maiores, ainda trituram melhor ainda do que esse aqui, mas esse aqui já é de grande valência mesmo, né? Serve muito mesmo, tritura muito bem. Aqui já está o pó, né, no resultado final aqui. Depois de toda aquela trituragem lá, aí eu vou colocar aqui 1,5, quase 2, tá? De café. E vou colocar aqui 4 colheres de açúcar para mim fazer o café, tá? Eu pretendo fazer 1 litro, né? Aqui tem um bules aqui, é o que eu utilizo para passar, né? Isso aqui, já vi isso aqui num monte de casa, parece que ele foi padrão na época que ele foi feito, né? Tem muita gente que tem ele dessa mesma coloração aí, tá? E aqui eu vou passar ele e vou aproveitar para vocês verem também como é que eu faço meu café aqui. E não utilizo nada no seu açúcar. Eu queria utilizar aqui nesse vídeo a rapadura, porém eu acabei utilizando o açúcar, porque a rapadura é um pouco mais difícil de passar no coador na hora que você está coando ele aí, porque ela é fervida junto com a água, né? Então a água vai sair numa coloração encardida, custa muito a ser coada e acabei optando por utilizar o açúcar por esse motivo, né? Eu vou despejar aqui uma porção do caneco para que vocês vejam como é que ficou. E assim eu agradeço a todos vocês que tiveram nesse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, e fiquem até no final, compartilhem nossos vídeos com seus amigos, tá bom? Obrigado a todos e até logo.